A paz do Senhor, todos me ouvem? Tive um pequeno probleminha aqui com a câmera. Eles confirmem se vocês conseguem me ver. Bom, pessoal, retomando a paz do Senhor, boa noite. Infelizmente eu não consigo estar me vendo aqui na câmera, aconteceu alguma coisa aqui de última hora, mas, bom, sim, a pastora Maria disse que está vendo a gente. Bom, gostaria de saudar as irmãs e os irmãos também, porque agora tem uma novidade, né? Decidi liberar o alcance do vídeo após a gravação ao vivo para o público. Então, todas e todos vocês podem estar compartilhando esse, esse vídeo com todos os seus amigos, desde que tenham o Facebook. Não precisa mais estar na minha lista de contatos, ok? Quanto à transmissão ao vivo, continua na mesma regra. Não é? Vocês me passam o contato de quem tem o interesse e eu vou estar incluindo a pessoa aqui, ok? Vou dar oportunidade aqui para minha ajudante, minha mãe, estar falando um pouquinho com vocês e, e assim ela também fará uma oração inicial. Paz do Senhor, minhas irmãs. Então, aí, tá tudo bem com vocês? É muito bom, né, a gente poder estar mais uma vez para, apesar de não presente assim juntas, né, como nós já éramos antes, mas pelo menos podemos transmitir alguma coisa, né? Quero compartilhar que eu estou muito contente em poder estar dando uma força para o meu filho nessa célula, né? Apesar que eu não faço muito, mas dou uma forcinha, né não? Então, agora nós vamos iniciar, vamos fazer uma oração para nós estar dando início à nossa célula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, papai, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor. Nós vamos, papai, começar essa célula, papai querido. Guarda, papai, livra de todo mal, tira tudo que não provém de ti, papai querido. Abençoa cada uma das minhas irmãs, papai, que estão se achegando ainda, as que já estão. Abençoa, papai querido, que nós possamos, papai, aprender, papai, um pouquinho mais da tua palavra. Em nome do teu filho Jesus é que eu oro e a ti agradeço. Amém. Amém. Uh, Como de costume, vou estar uh, dando as boas-vindas à nossa nova, não digo convidada, porque convidada, como eu sempre digo, é apenas para uma vez, nossa nova aluna, nossa nova colega de estudo, né? A irmã Nice, de Nazaré Paulista. Eu incluí ela essa semana na nossa transmissão ao vivo. Se ela estiver com sinal de internet, ela pode estar acompanhando em tempo real nosso estudo de hoje. Bem-vinda, irmã. Quem estiver aí com a irmã pode chamar para estar participando aqui conosco. Bom, continuando, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23. Já vou dar um tempinho para vocês irem procurando. Estamos começando agora a segunda parte, né, a segunda metade do capítulo 1 de Efésios. Ainda não tenho as apostilas, a apostila em PDF para enviar para vocês. Hoje estaremos fazendo apenas uma introdução. E a partir da quarta ou quinta-feira eu já vou estar enviando para vocês, para o pessoal do ao vivo. Vamos então à leitura. Nosso texto base, repetindo, Carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23.
Nós vamos ler aos cartas dos Efésios, capítulo 1, 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Amém. Vou fazer a saudação às irmãs que chegaram aqui. Pastora Maria Brito, a paz. Maria Pereira, a paz também. Irmã Silésia, chegou a tempo, sim. Paz do Senhor. Vamos lá. Aliás, vamos começar com a leitura da apostila. Vamos começar pela introdução. Nesta segunda lição, falaremos sobre a importância dos crentes de Éfeso para Paulo e para as demais igrejas. Vamos lá então. Bom, como a Escritura nos relata, a igreja de Éfeso era de grande estima para o apóstolo Paulo, porque ela, além de viver a palavra no sentido de estar unidos, ouvindo a palavra, partilhando, enfim, eles também demonstravam através das obras. Então, não apenas conheciam a letra, mas viviam de acordo com o que aprenderam. Tá? E essa igreja é um exemplo para todos nós, porque essa obra principal que ele relata aqui é a questão do amor para com todos os irmãos. Tá? E realmente é um exemplo para nós. Nós precisamos ver, sempre estar analisando, né? Como que nós podemos melhorar como irmãos, né? Irmãos em Cristo, como que nós podemos melhorar como pessoa, não só com a nossa irmandade, mas com nossos vizinhos, nossos familiares, colegas de trabalho, enfim, os locais onde nós frequentamos. E vou fazer uma breve introdução aqui sobre a igreja primitiva. Esse contexto, né, da igreja de Éfeso, no primeiro século, havia uma perseguição por parte dos judeus, por parte de toda a liderança dos fariseus, enfim, contra o que era chamado de os do caminho. Até aí, nossos irmãos não tinham ainda o nome de cristãos. Eles eram perseguidos e nem em todos os lugares era aceita a palavra pregada nas sinagogas.
em locais públicos. Então, muitas vezes essas reuniões eram em casas de irmãos na fé, em lugares escondidos, né? E o apóstolo Paulo ele deixa claro aqui essa questão do amor, que em situações drásticas como essa é muito necessário, porque enquanto nós temos a comodidade que temos no nosso país, no momento não, porque estamos em quarentena, mas em tempos normais nós temos liberdade religiosa, nós temos como nos deslocarmos da nossa casa, irmos até o templo, adorarmos ao nosso Deus, enfim, não há retaliação, né? E para os nossos irmãos dessa época era diferente. Eles não tinham essa liberdade, havia muita oposição, ah, era uma fé, uma demonstração de fé muito nova, muito recente, e a religião daquele povo, daquele lugar, era idólatra, como nós tratamos, creio que na nossa primeira reunião. Éfeso era uma cidade muito idólatra, né? Poucos que poderiam ter ali eram judeus. Então, imagina a oposição que eles enfrentavam. Por isso que o amor era tão importante, né? É o que sustentava a igreja de pé. É o que sustentava os irmãos, mesmo que escondidos, em pequenos grupos, né? Assim como são as células e cultos caseiros hoje. Foi assim que começou, que foi o fundamento da igreja primitiva, né? E nós devemos prezar por essa comunhão, independente de denominação. Hoje em dia, a gente vê, infelizmente, muita divisão dentro da nossa irmandade, né? Entenda que nossa irmandade não é apenas os nossos irmãos, no nosso caso, da comunidade cristã Vida e Louvor. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Congregação Cristã do Brasil. Esse vídeo, creio que já está tendo um alcance muito bom. A nossa irmandade se refere a todos os irmãos pelo mundo, independente de denominações, inclusive grupos que não tenham nomes conhecidos, enfim. Nós tratamos como nossa irmandade todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que crê que a salvação é pela graça, que não há nenhum outro modo de se chegar a Deus a não ser pelo Filho. Não é? Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, a não ser por Jesus. Qualquer pessoa que em qualquer canto deste mundo, sendo perseguido ou não, que tem essa mesma visão, que se converteu, que se rendeu a Jesus, nós tratamos como irmãos. Não é? Mas infelizmente existe, né? Talvez devido à nossa comodidade, uma liberdade até excessiva, né, nos torna mais acomodados. Então, com tantas denominações, com tanta liberdade, a gente poder pensar, poxa, mas se eu não vou nesse culto, no próximo eu posso ir. Muitos irmãos nossos pelo mundo não têm essa mesma opção que nós. Então, o amor é o que sustenta, né? Mas, como eu sempre digo, nós não podemos contar tanto com isso. Se amanhã ou depois nós não pudermos mais estar juntos no templo, independente da tua denominação, o que vai nos sustentar? Não é? Essa adaptação para as transmissões online, ela provou que nós precisamos estar dispostos a adaptações, uh, a estarmos preparados para nos reinventar, se precisar abrir a nossa casa para cultos caseiros, acabando essa pandemia, enfim. O importante é que o reino de Deus avance, acima de nomes, acima de denominações, acima de nações, poderios, enfim, o importante é que o reino de Deus avance. O principal não é placa, é a pregação da palavra. Vamos então continuar a leitura da apostila. Bem como a oração para que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria, que significa conhecimento, e de revelação no pleno conhecimento dele. Faltou um ponto na introdução. Como eu dizia,
Sim, há muitas denominações, nós tratamos como nossos irmãos todo aquele que reconhece a Cristo, mas tem alguns detalhes secundários, não é? Como muitos de nós sabemos, dependendo da denominação, dependendo da vertente teológica, mais à frente eu vou falar sobre isso, existem alguns costumes que já vêm há séculos, né, desde que essas igrejas existem, séculos não, décadas, né, e que nós não devemos deixar que isso sirva de pedra de tropeço para nós. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos usar como exemplo a congregação cristã no Brasil. Eles têm a separação homens e mulheres, mulher se apresenta de véu na igreja, não só na igreja, em momentos que se dirige a Deus. É um costume deles, não pode ser algo a nos escandalizar. Outras igrejas, alguém entende que líderes devem estar à frente, sentados, cadeiras no palco, enfim, ali, tendo algo como uma honra declarada a cada culto, enfim. E também é um costume. São detalhes secundários, né? Apenas exemplifiquei aqui para a gente ter alguma ideia para quem está chegando a conhecer a igreja agora, né? E esses são detalhes secundários, mas muitas vezes se tornam escândalo para quem ainda não amadureceu na fé, né? Vou usar como exemplo nossa família. Muito lá atrás nós éramos nós não, minha mãe, meus avós, da presbiteriana. Após um tempo, aí já me inclui, passamos para a Assembleia de Deus. Hoje estamos na comunidade cristã Vida e Louvor. Percebam, passaram, meus antepassados, da teologia reformada para a teologia pentecostal. E devemos sempre ter essa noção, independente da vertente, independente da placa, o nosso foco é Cristo, né? Então, que nós possamos ser unidos, mesmo em tempos tão propícios para divisões, né? Hoje o nosso país está tão dividido politicamente por tantas questões até banais, mas nós como igreja, nós temos que abandonar questões tão pequenas, questões tão muitas vezes infantis e focar em espalhar a palavra, espalhar o evangelho da verdade de Cristo, né? Aqui eu falei um pouco sobre as duas vertentes teológicas, né? Apenas para explicar para quem ainda não conhece. A teologia reformada, ela é uma teologia mais voltada para estudo, né? Não há, não é que não dá muita importância, mas eles não focam tanto em dons espirituais, em batismo com o Espírito Santo, que já é o caso da pentecostal. E outra questão também que eu gostaria de relatar aqui, que muitas vezes é motivo para escândalo, é a acepção de pessoas. Muitas vezes nós fazemos sem perceber, tá? Que é a questão de pessoas simples e pessoas com uma formação acadêmica, seja em teologia ou seja nas demais áreas, tá? Muitas vezes na inocência ou no automático, nós tratamos diferente alguém que tem uma formação, nós fazemos aquelas lisonjas, né? Nós tratamos diferente do que uma pessoa mais simples. Isso não é bom, né? A palavra vai dizer que todos somos iguais, todos somos irmãos, né? O nosso único mestre é Cristo. Então todos temos que nos tratar em caráter de igualdade. E como que nós podemos nos policiar quanto a isso? Tirar da nossa mente tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que não é profundo, que é apenas aparência. Né? A palavra é essa, que não passa de aparência. Que nós possamos sempre estar focado nisso, em tratar os nossos irmãos por igual. Você que tem talvez uma dificuldade em leitura, uma dificuldade em entender a palavra, e também você que tem uma formação superior, que você entende com mais facilidade, e dirija duas pessoas que eu particularmente considero iguais perante Cristo, somos iguais, independente do nosso conhecimento. Vou fazer as saudações aqui. Minha tia Sônia chegou também, a paz do Senhor. Irmã Paulina, Dona Jo, a paz também. Irmã Marli, a paz. Irmã Cláudia, boa noite, a paz. Bom, por enquanto é isso.
Vamos continuar então a leitura do texto, ressaltando aquilo que eu digo toda semana. Se tiver alguma dúvida, estou um pouco desconfortável aqui porque não dá para vocês verem, mas a tela na minha frente está preta, então eu não tenho muito contato com como a gente está se portando aqui, mas a gente vai improvisando. Qualquer dúvida, então, podem comentar na aba de comentários aqui da transmissão que eu vou estar respondendo, ok? Paulo ora também para que os olhos do coração sejam iluminados, para que saibamos, na verdade, qual o peso e caráter do chamado que temos em Cristo. Bom, nós temos que ter essa noção, né, do nosso chamado, nós temos que buscar de Deus o que Ele quer na nossa vida em relação ao reino, né? Nós teremos uma explicação específica, uma reunião somente para esse tema sobre chamado. Eu creio que daqui umas 3 semanas, umas 3 segunda-feiras. Mas eu vou dar uma leve introdução. O que é um chamado de Deus? Claro, existe o chamado que todos nós temos, que é o ide anunciai o evangelho, fazer discípulos. Mas existem detalhes, existem especificidades para cada um de nós. Existem aquelas pessoas que Deus presenteia com o dom de aconselhamento, que Deus presenteia com uma hospitalidade além daquela que nós citamos na semana passada, pessoas que têm um prazer em sempre estar convidando pessoas para estar em casa, em tempos normais, é claro. E todas essas questões particulares que nós temos, que muitas vezes nós subestimamos, né, ela pode, eu não digo ser um dom, mas ela pode contribuir para um dom, ela pode contribuir para o nosso chamado. Por exemplo, vou usar outro exemplo aqui, estamos bem. Estamos ouvindo muito sobre os profissionais da saúde, né, são simplesmente heróis nos dias de hoje. Nós sempre foram, mas agora estamos valorizando ainda mais. Essas pessoas elas têm um dom diferente e também pode ser usado no chamado de Cristo. Pessoas que cuidam de outras, eu particularmente entendo que as pessoas elas têm uma sensibilidade maior com a dor do próximo, até mesmo com expressões, porque o trabalho ali, a pessoa está sempre lidando com alguém que está com algum problema muito difícil, uma doença muito dolorosa, enfim, as pessoas elas têm uma sensibilidade maior, então também pode contribuir para esse chamado. Então, se você é um profissional da saúde, você que está assistindo, você também pode usar da tua profissão para levar a palavra, não somente dentro do teu trabalho, mas como você já tem essa sensibilidade, você estar percebendo, você estar mais apercebido de como a pessoa que você está conversando está. Tá? Outro exemplo, profissionais de educação. Temos a nossa pastora Maria Brita aqui, que se aposentou, mas era professora. E os professores, eles têm aquele instinto de pais, né? Professores, instinto de pais, professoras, instinto de mãe. Então, a turma é como se fossem filhos, né? É como se fossem filhos adotivos, em que vai muito além de lecionar. Existe um cuidado ali, existe algo mais íntimo, né? Eu diria. E também, nessa área, também pode contribuir para o teu chamado. As crianças, jovens, né, são muitas vezes atacados em casa, têm traumas, né? E eles também precisam ouvir a palavra. E esse dom que vocês têm, né, de cuidar, né, porque não é apenas ensinar matéria, não é apenas formar profissionais, mas cuidar de pessoas. Vocês também podem contribuir muito para o reino de Deus com o dom da profissão de
lecionador, de professor que Deus deu a vocês. Eu poderia passar aqui a noite listando demais exemplos. Tá? Vamos falar um pouco sobre o espírito de sabedoria. A mãe leu agora há pouco aqui que uma das razões para a oração do apóstolo Paulo pelo povo, pelos irmãos de Éfeso, era para que Deus lhes desse espírito de sabedoria. O que é esse espírito de sabedoria? É estratégia e conhecimento da parte de Deus aplicados à nossa vida, né? Então, vamos diferenciar. Conhecimento é aquilo que você adquire, é aquilo que você guarda. Olha, eu sei que isso é assim, eu sei tal matéria que eu aprendi na escola ou na universidade, eu absorvi aquilo na minha mente, eu sei. Isso é conhecimento. Sabedoria já é um patamar um pouco mais alto. Sabedoria é quando você aplica esse conhecimento à tua vida de forma prática. Então, você aprende e você, nas dificuldades do dia a dia, você vai aplicando aquilo que você aprendeu no seu dia, em situações adversas. Mas aqui nós tratamos de sabedoria, espírito de sabedoria. Não é uma sabedoria qualquer. E se tratando de estratégia de conhecimento, também não é estratégia nem conhecimento qualquer. Estamos tratando de sabedoria da parte de Deus. Né? Para que Deus quer nos dar espírito de sabedoria? Diferente de uma escola ou uma universidade que te prepara para o trabalho, ou te prepara para uma área específica da tua vida, o espírito de sabedoria que Deus concedeu aqui pela oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e pode conceder a todos e todas nós, ele não é apenas para uma área específica, é para a nossa vida de modo geral. Não é? Há quem pense que a sabedoria que Deus nos dá é só para gerir a nossa área espiritual. Não é. A nossa vida, ela é completa, ela não é dividida, fatiada. Tudo é um complemento de tudo. Então essa sabedoria, ela tem que participar da nossa vida material, da nossa vida sentimental, uh, do nosso cuidado em questão de saúde, tudo. Em tudo temos que aplicar a sabedoria. Porém, há momentos em que a nossa sabedoria ela não é suficiente. Né? Tem coisas, como eu citei aqui, poxa, mas para cuidar da saúde, para cuidar da vida profissional, eu teria que apelar para Deus? De modo geral, não. Né? Mas tem momentos tão difíceis, que creio que você que está assistindo já passou por algum, tem momentos em que nós não temos a quem recorrer. Nós não é que não podemos contar, mas nos sentimos confortáveis em conversar com nossa mãe, nosso pai, algum amigo de confiança, e nós temos a Deus. Ainda bem que nós temos a Ele para recorrer. E como recorremos? Pedindo sabedoria. Falamos, pai, eu não estou sabendo lidar com isso está me fazendo sofrer. Em alguns casos, algumas pessoas chegam a perder noites de sono, ficam sem se alimentar devido a esse problema. E a única maneira é se rendendo a Deus, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada e que precisamos dessa sabedoria a cada dia, que Ele renove a nossa mente, os nossos sentimentos com essa sabedoria. O momento atual é bem propício para esse tema, porque estamos tendo que nos reinventar não somente na questão de sair para comprar as coisas ou numa transmissão de um culto, mas em tudo, né? Por mais higiênicos que nós fôssemos, nós nunca tivemos tanto cuidado com cada detalhe. Então, nós precisamos, nos últimos 2 meses, nos readaptar com muita coisa. E muitas vezes isso nos sufoca, nos deixa emocionalmente cansados, né? Muitas pessoas nessa época estão mais sensíveis, então eu até gostaria de deixar um conselho, né? Eu disse no começo que nós como igreja temos que ser diferentes, o mundo está dividido, mas nós temos que ser unidos, né? Nós temos que dar exemplo, nós temos que buscar a sabedoria a cada dia para vencermos todas essas questões.
Ahn, sim, essa sabedoria ela não vem de uma vez só. A palavra vai dizer, inclusive na parábola dos talentos, que os dons eles são dados de acordo com a nossa capacidade. Da mesma forma, a sabedoria ela é dada de acordo com o que podemos suportar, não é? Porém, ela precisa ser requisitada. Não seria bem requisitada. Ela precisa ser solicitada. A palavra é essa. Nós precisamos estar buscando diariamente. Senhor, eu preciso de sabedoria. E Tiago vai dizer: busca a sabedoria de Deus. Busca quem não tem, que Ele dá sem lançar em rosto a quem pede. Humildade. Né? E em momentos como esse, nós precisamos estar pedindo, Senhor, uh, eu estou abatido, eu estou com o emocional cansado de tanta pressão, de tanta coisa. Eu preciso de sabedoria para lidar com as pessoas aí fora, inclusive que não têm o Senhor, que estão abaladas, que estão sensíveis, não é? Eu preciso que o Senhor me ajude a lidar com tudo isso, não somente por mim, mas pelas pessoas, para dar testemunho, não é? Então nós precisamos buscar essa sabedoria todos os dias. Não é porque alguma coisa esteja bem na nossa vida que é suficiente a sabedoria que temos. Então, mesmo que esteja bem em alguma área da tua vida, continue pedindo para que o Senhor renove essa sabedoria. Amém? Ah, nossa nova aluna, nossa nova colega de estudo chegou aqui. Permanece, a paz, tudo bem? Vamos lá. Continuação da leitura. A esperança dos filhos de Deus não está na terra. Por isso precisamos de sabedoria para entender a importância de almejar o céu e não somente riquezas terrenas. Exatamente. Muitas vezes, eu não digo todas, mas muitas pessoas estão tão abaladas hoje com o que aconteceu com o mundo, né? Porque estavam fundamentadas na terra, estavam fundamentadas nas riquezas, nos bens, na estabilidade que tinham, né? E quando isso desabou, essas pessoas desabaram junto, né? Quem tinha um emprego muito bom, um salário muito bom, teve a triste surpresa de do dia para a noite falar, olha, você não vai ser demitido, mas você vai ter tua carga horária cortada pela metade, consequentemente o salário também. E se essa pessoa não tinha até aí a sua esperança fundamentada em Deus, quando essa estabilidade desabou, essa pessoa caiu junto, não é? E não somente alguém que tenha posses, que tenha uma condição melhor, mas apenas pelo fato, simplesmente pelo fato de não ter uma fé resistente, uma vida totalmente voltada para Deus, uma situação como essa já abala, mesmo que você não tenha bens. Não é? Às vezes, a doença de alguém na família, alguém possivelmente que contraiu o vírus próximo dessa pessoa, e essa pessoa não estava apegada a Deus, essa pessoa ela sofreu mais esse baque. A pancada foi mais forte, a pressão foi mais forte, a angústia, aquele peso foi mais forte. Mas nós temos uma função de tudo isso. Se você tem a Cristo, se você tem o Espírito Santo te consolando, não é apenas para consolar você. Nós temos que levar esse consolo a essas pessoas. A palavra diz que nós somos a luz. E a luz, ela não pode ficar debaixo do veladouro. Ela não pode ficar debaixo, na linguagem de hoje, debaixo de uma mesa escondida. Essa luz ela tem que brilhar, não no sentido de você ser melhor do que os outros. Essa luz ela tem que clarear o caminho dos outros. Você tem que ser essa luz. Você tem que transmitir esse consolo para o mundo que sofre hoje, né? Não apenas pela doença em si, mas pelas consequências dela. Né? E essas pessoas que estão ainda baseadas, que estão ainda fundamentadas nas riquezas ou no que vem nesse mundo, elas precisam de Deus. E quem vai levar Deus até essas pessoas? Nós que já o conhecemos, não é? Ah,
Maria Pereira citou aqui a irmã Simone, creio que seja a nossa irmã da CCVL. Paz do Senhor, irmã, tudo bem? Minha aba de comentários aqui também é desatualizada, mas ok. Falamos agora há pouco sobre espírito de sabedoria. Vamos para um ainda mais complexo, que é o espírito de revelação. Tratamos aqui também na leitura agora há pouco. Quando eu disse que o espírito de sabedoria é quando você aplica o que você aprendeu, até exemplifiquei com a questão de escola ou faculdade, enfim, o espírito de revelação é exatamente aquele conhecimento que você vai aplicar lá na frente. Esse espírito de revelação, ele trata exatamente da palavra no literal. Revelação, revelar. Revelar o quê? Revelar a palavra, revelar o que está escrito na palavra, e essa revelação ela vem através do Espírito Santo. É ele que nos confirma da veracidade e da transformação que o Evangelho pode fazer na nossa vida. Mas para quê que ele nos revela? Apenas para nós sabermos e aplicarmos na nossa vida o que aprendemos? Apenas para isso? Não. Para nós também podemos estar ensinando as pessoas a aplicar isso na vida delas também. Quando Jesus nos alcançou, em algum momento da nossa vida, tivemos essa conversão, esse 180, não é, na nossa vida, nós entendemos naquele exato momento que aquilo não era só para a gente, que nós tínhamos que transmitir isso para as pessoas, não é? Esse conhecimento que foi revelado a nós, de que Cristo nos ama incondicionalmente e de que Ele se entregou por nós para que pudéssemos ter vida eterna com Ele, nós temos que repassar isso para as pessoas. Nós temos que falar a palavra. Eu digo sempre, nem eu, nem você citei aqui a diferença de pessoas mais gabaritadas ou não, mais simples, nem a pessoa mais gabaritada e nem a mais simples. Nenhuma tem a capacidade de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Apenas o Espírito Santo. Mas é necessário que antes a semente seja plantada. Que eu e você falemos dessa palavra, mas não somente falemos. Como eu citei aqui a questão da igreja de Éfeso. Que nós vivamos, que nós demonstremos essa transformação, que nós demonstremos esse poder que o Evangelho tem e operou em nós. Se a nossa vida não testifica, se a nossa vida não confirma, o que aprendemos é sinal de que não temos espírito de sabedoria, é sinal de que não aplicamos ele ainda de forma prática. Temos apenas o de revelação, ainda não buscamos sabedoria de Deus. Se não há uma visão da parte do povo aí fora, das pessoas, olha, aquela pessoa ela tem algo diferente. Ela pode não ter bens, ela pode morar num lugar simples, pode ser que alguém não dê nada por essa pessoa, mas ela tem algo diferente. Eu vou procurar conversar com ela. É isso que precisa. É o Espírito Santo agindo em nós. As pessoas não vão saber ainda o que está acontecendo até o Espírito estar tocando nelas, mas é necessário que nós incomodemos no bom sentido. É a prova de que nós realmente fomos revelados a palavra e estamos aplicando através do Espírito de sabedoria. Vamos então, continuação da leitura. Precisamos saber do poder transformador que atua na pessoa de Cristo, Jesus, o nosso grande Salvador, pois o seu nome está acima de todos os nomes. Graças a Deus, não servimos a um Deus morto, e sim o Deus vivo e poderoso em Cristo. Amém. Aqui falou novamente sobre a transformação que ocorre em nós. Né? E nós temos que ter essa noção, nós temos que conhecer realmente, puxar na memória qual foi a transformação que ocorreu em nós. Né? Cada uma aqui pode testemunhar. Você que ainda não teve essa transformação, que você ainda não se converteu, né? Mas creio que cada pessoa aqui que se converteu pode testemunhar, comentar aqui no vídeo mudanças muito fortes, muito maravilhosas assim que ocorreram
na vida de cada um e cada uma. Pessoas que muitas vezes eram mentirosas, enganavam, se sentiam autossuficientes, e quando o Espírito Santo toca essas pessoas, elas são quebrantadas, não é? Pessoas que tinham vícios, pessoas que viviam numa vida desregrada, né? Esse Espírito Santo que demonstra o amor de Cristo, ele toca nessas pessoas e transforma, sem julgamentos. Nós aprendemos e entendemos que o acusador é Satanás, não é? Deus não vem nos usar, não vem apontar na nossa cara o nosso erro. Muito pelo contrário, ele vem apresentar a redenção, ele vem apresentar a nossa segunda chance, né? A nossa chance de nos redimirmos da nossa vida pregressa, desregrada, com todas as nossas falhas, nossos erros, que não nos arrependíamos, né? Ele vem nos oferecer exatamente esse amor, essa redenção. E é isso que nós precisamos buscar na nossa memória para que nós possamos também testemunhar para as pessoas, porque muitas vezes nós esquecemos, né? Vamos pegando tempo de fé, nós vamos esquecendo. Poxa, lá no começo da minha conversão, eu fui curado disso, eu fui transformado nessa área. Até exemplos pequenos, mas que não deveriam ser considerados pequenos. Alguém que era tímido, né? Alguém que não tinha muito conhecimento, como eu exemplifiquei aqui algumas semanas a minha avó, né? Minha avó materna, ela não sabia ler. O Espírito Santo de Deus, que é professor melhor que esse, ensinou ela a ler. Tem minha mãe aqui para não me deixar mentir. Ela nunca entrou numa escola, né? E olha a transformação que o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida. Como eu disse antes, não é apenas na área espiritual, é em todas as áreas. A nossa vida por completo, ela tem que estar voltada para Deus, sempre buscando sabedoria, buscando estar totalmente focados nele. Não é? Uh, assim, falamos agora há pouco também sobre as pessoas que estavam tão focadas neste mundo, com a esperança só nessa terra, como elas se abalaram, não é? Claro que existem algumas questões que nós temos que tratar, nosso trabalho, nossas contas, nossa vida secular. Podemos sim tratar de todas essas questões, mas não podemos estar enraizados nelas. Tá? Como eu sempre digo aqui, nós ainda temos liberdade, nós ainda temos um estado de paz no nosso país. Mas e se amanhã não tivermos? Para analisar nessa noite. Para analisar tudo que nós temos hoje. Alguns direitos, uma certa liberdade, nossos bens, nossa casa. E se amanhã ou depois tudo isso mudar? Nós tivermos que mudar de lugar bruscamente, deixar tudo para trás. Será que a nossa fé, será que a nossa esperança no Pai Eterno que criou esse mundo, que nos deu tudo o que temos, será que a nossa fé está tão firme, tão bem fundamentada na rocha, bem fundamentada em Cristo, ao ponto de isso não nos escandalizar? Gostaria de lembrar aqui a todos e todas que estão assistindo o ocorrido no Getsemane. Né? Nosso Senhor se desloca até o Jardim das Oliveiras, enfim, para falar com Deus, para passar por aquele momento de sofrimento. E, e ele chega a falar para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas que seja a tua vontade a ser cumprida e não a minha. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Pai, a perseguição começou. Eu vou ter que me mudar da minha casa para o campo, para algum lugar, vou ter que deixar algum conforto. E eu sinto que os dias estão próximos do final, eu tenho que divulgar a tua palavra, estarei em situações não tão confortáveis, mas amém. Será que estamos prontos para isso? Será que a nossa fé ela não está talvez atrelada ao nosso conforto? Enquanto está tudo bem, amém. Né? Será que nós realmente conhecemos até que nível fomos transformados? Será que esse apego não pode ser um tropeço para nós amanhã ou depois? Tudo isso que eu estou falando aqui está completamente fora do que eu planejei aqui na semana.
Será que nós estamos realmente prontos para o que Deus tem para nós amanhã? Ele não disse que seria fácil, ele disse que seria possível. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o nosso principal foco é divulgar a palavra e viver de acordo com ela. As demais coisas, ele concede. Quando a palavra fala, buscai as coisas que são do reino. Qual é a principal função nossa no reino? Divulgar a palavra. Faça isso. E as demais coisas na sua vida, ele vai acrescentar. O que isso quer dizer? Não é que ele vai colocar na tua vida, ele vai acrescentar além. Acrescentar é dar além do que você já tem, em todos os aspectos da tua vida. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre intimidade. Parte dessa transformação que ocorre em nós é a intimidade com Deus. Não é? Não apenas conhecemos a letra, alguém pode falar, mas eu conheço a palavra, eu conheço o que Cristo fez, o que os apóstolos fizeram. Mas não é apenas a letra que importa conhecer. Importa que haja uma transformação. O mundo vê Deus como um homem bravo, no mais alto céu, que, enfim, não tem tanta interação com o homem. Mas nós vemos ele como um pai amoroso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós temos que conhecê-lo, ele a cada vez mais, como um pai. Assim como você conhece o teu pai terreno. O teu pai, talvez a tua mãe, alguém aqui possa ter apenas o pai, a mãe já. Aliás, possa ter apenas a mãe, o pai já é falecido ou vice-versa. Teu pai e a tua mãe, ele te conhece quando você não está bem, quando você está triste. Muitas vezes você vai falar com ele ou com ela, enfim, e você não consegue falar, você chora apenas, mas a intuição do teu pai e da tua mãe faz com que eles saibam o que está acontecendo com você. Com o nosso Deus, isso é infinitamente maior. Então você tem que ter essa visão mais ampla. Ele não é apenas um homem isolado que não interage. Ele é o teu pai. Ele é aquele que ouve até os seus pensamentos. Ele sabe o que se passa aí dentro. Ele sabe o que você sente, o que você está passando. E ele quer ter uma relação mais íntima. Ele quer ter um contato mais próximo com você, comigo, minha mãe aqui, com os teus familiares, teus amigos. Ele quer ter uma relação não de criador e criatura, mas de pai e filho. Ele quer participar da nossa vida, ele quer participar das nossas decisões. Né? Tratamos aqui algumas semanas passadas que a nossa vida ela é baseada naquele versículo, porque dele, por ele e para ele. Nós somos dele. Se nós estamos vivos, se nós temos a salvação, é por ele. Consequentemente, a nossa vida é direcionada para ele. Quando eu falo nossa vida, é em todos os aspectos. O teu casamento é direcionado para ele. O teu trabalho é direcionado a ele. A maneira que você cuida da tua saúde é direcionada a ele. Não é? Pode parecer que não, mas esse corpo que nós temos tem a questão da saúde humana limitada, mas também tem a questão espiritual. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Muitas vezes a gente se pega pensando, poxa, Deus, fica do meu lado. Então, às vezes a gente tem um pensamento até meio que infantil. Se você já recebeu a Jesus, se você tem o Espírito Santo, ele não está ao teu lado, ele vive em você. Ele está dentro de você, ele fala com você. Então é necessária essa intimidade, a gente buscar estar próximos a Ele. Como é que a gente fica próximo a Deus? Estando apenas dentro da igreja? Não. Buscando Ele em oração. Confesso até, né? Quando a gente prega, quando a gente dá uma correção para quem nos ouve, a pancada começa da gente, né? Eu por muitos anos eu era péssimo para me disciplinar quanto à oração e busca da palavra. E aí até que um dia eu me peguei pensando, poxa, falar com a minha mãe eu falo todo dia. Conversar com ela, desabafar, me alimentar, eu faço todo dia. Então por que eu tenho que falar com Deus uma vez no mês? Ou na quarta e no domingo só na igreja? Se Ele é o teu pai, você fica sem falar com o teu pai
desde que você esteja, né, tenha contato com ele, você fica sem falar com ele 3, 4, 5 dias? Nosso Deus é o nosso Pai que vai além da nossa vida passageira nesse mundo. Nosso pai, nossa mãe aqui, creio que daqui décadas, né, a gente sempre torce para ser muito na frente, mas um dia eles irão partir. Mas ainda quando eles partirem, nós ainda temos o nosso Pai assentado no seu alto e sublime trono. E ainda assim ele vai continuar querendo ouvir os teus filhos. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir que você depende dele, ele quer ouvir que você precisa dele. O mundo hoje, é duro falar isso, mas muito do que acontece é pela dureza de coração. As pessoas se sentem autossuficientes. Ah, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha empresa, eu tenho minhas posses, eu não preciso mais de nada. E esse caos veio para provar que tudo que as pessoas tinham, agora não serve de nada. Tudo que elas têm é tudo que elas deveriam ter valorizado. Deus. Então, que nós possamos valorizar o nosso Pai. Que nós possamos entender, vê-lo como um Pai, não apenas como um Criador. Que nós possamos levantar pela manhã e falar: Pai, esse dia eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu não entendo mais daquela maneira infantil, que muitas vezes nós chegamos 30, 40 anos com uma visão infantil. Ah, Deus está aqui do meu lado, Deus está dentro de você, Ele vive em você. E se Ele vive em você, Ele está participando de tudo o que acontece. Então você tem que estar partilhando com Ele. Por mais que Ele vive em você, Ele quer que você fale com Ele, que você compartilhe, que você vai se alimentar, fala, Pai, eu consagro esse alimento, obrigado por não deixar faltar. Ele quer ter uma relação de pai e filho. Amém? Bom, amadas, novamente, peço perdão aqui por algum desconcerto. Não é fácil gravar olhando para uma tela preta, mas creio que o Senhor tratou ao teu coração. Não é a minha oratória, eu falar bem ou minha mãe. Não é isso que vai convencer você, que vai transformar a tua vida. É a ação do Espírito Santo. Espero que ele tenha confirmado e que essa noite, essa semana, ele venha confirmar essa palavra no teu coração. Que o Pai que está nos céus, ele está distante fisicamente, mas em espírito, ele está aí dentro de você. Tudo isso que está acontecendo não saiu do controle dele. Ele quer falar com você, mas ele não quer apenas falar, ele quer ouvir você. Amém? Para que as pessoas vejam, não é? Quem chegou aqui no comecinho ouviu. Quem está na transmissão ao vivo ouviu, e quem vai ouvir também depois da transmissão, o hino que nós tocamos na abertura. Temos que ser um, como Pai e Cristo são um. Não é? Na oração do Getsemane que eu citei agora há pouco, Jesus pede, que eles sejam um, assim como nós somos um. Não é? Então, que nós possamos ter essa unidade com Deus, que nós possamos ter esse sentimento de pai e filho, para que nós possamos também transmitir isso para as pessoas. As pessoas estão carentes desse Deus verdadeiro, desse Deus Pai, não apenas de um Deus bravo, que alguém tem a impressão de que está lá em cima só querendo achar uma oportunidade para destruir. De um Deus amoroso, um Deus que cuida, que se importa com cada um e cada uma de vocês. Então, que nós possamos buscar, porque como eu disse aqui, a sabedoria, ela é o conhecimento aplicado. Então, se você não conhece o teu Pai, se você não conhece o teu Deus, você não tem como falar dele para as pessoas. Se você não tem intimidade, você vai falar do Deus da letra, simplesmente do Deus que está descrito neste livro. E você não vai falar da transformação que ele faz na vida de alguém que o recebe como pai, de alguém que aceita ao Filho de Deus como seu redentor. Tudo bem, aqui está descrevendo o Criador da Terra desde os primórdios do mundo, mas não é apenas conhecer na letra. Se você chegar numa pessoa e falar Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas se você não vive isso, se você não demonstra, não vai fluir absolutamente nada.
o Espírito Santo ele age através de pessoas que vivem aquilo que elas ensinam, aquilo que elas expõem. Amém? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a você que está assistindo a transmissão ao vivo. Para quem chegou agora, eu ampliei o alcance do vídeo, né? Entendi a necessidade, embora filme nossa casa, enfim, mas entendi a necessidade de estar expandindo o alcance. Então, se você quer compartilhar esse vídeo com algum amigo, basta que essa pessoa tenha conta no Facebook, não precisa ter a mim ou a minha mãe na lista de contatos para assistir o vídeo posteriormente. Podem compartilhar à vontade para que o nome do Senhor seja divulgado e glorificado. Amém? Vou dar uma oportunidade para minha mãe falar alguma coisa. Se ela quiser fazer algum comentário. E posteriormente estarei orando por nós e por nossa semana. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, dizer que eu estou com muita saudade de todas. Não vejo a hora da gente poder estar todas juntas novamente. Eu espero que em breve isso aconteça. Não é não? Deus abençoe cada uma de vocês. Vocês tenham uma ótima noite de descanso. Em nome de Jesus. Beijo para todas. Você que está assistindo sem ser ao vivo aí, ó. Vem participar ao vivo com a gente, fazer parte dessa família, né? O sentimento é esse. Saudades, a falta da comunhão, né? Independente se você ainda não tem uma denominação, se achega a Cristo, mesmo que através desse vídeo. Amém? Nós todos somos irmãos, independente de placas de igreja, independente de onde você está, não é? Então, novamente, Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês. Quero pedir que, em reverência ao nosso Deus, você curva a tua cabeça, feche teus olhos. Estaremos encerrando este momento. Temos algum recado, algum pedido? Ah, sim. Eu já me esqueci, ainda não anotei aqui. A nossa irmã, Elisângela, lá da Bahia, ela pediu oração essa semana pelo pai dela. Ele está, ele estava, não é, com algumas dores abdominais. Minha mãe acabou de dizer aqui que ele já está um pouco melhor, né? Mas oração nunca é demais, que o Senhor venha tocar na vida dele, que não, esse mal não venha deixar nenhuma sequela. Estaremos apresentando ele em oração, né? Mais alguém tem algum pedido de oração? Se quiser comentar aqui. Bom, creio que não. Vamos então. Pai querido, Pai amado, Senhor, independente, Senhor, das dificuldades, de última hora, mas creio que o teu nome foi glorificado nessa noite, Senhor. Tua palavra foi divulgada, que cada pessoa que vem assistir esse vídeo não venha ver os nossos rostos, mas venha ver o Senhor através do que foi dito, não venha se lembrar de nós como pessoas limitadas, somos apenas instrumentos, Senhor, nas tuas mãos. Mas que esse vídeo, que a mensagem desse vídeo seja o que fique na mente e no coração de cada um e cada uma, que o escute, que o ouça, e que o teu Santo Espírito venha atuar em vida, Senhor, por todo esse Brasil, aonde esse vídeo chegar, o alcance que ele tiver, que a tua obra seja completa, Senhor, na vida de todo aquele que assistir essa mensagem, Papai amado. Que o teu reino, que o teu reino avance através de nós, Senhor, não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, mas pela graça que nos permite falar da tua palavra e divulgar o teu santo e transformador evangelho. Papai querido, neste momento também apresentamos a vida do papai e da irmã Elisângela, que o Senhor venha tocar a vida dele lá na Bahia, que ele venha a ser restaurado, Senhor, que ele tenha a saúde totalmente restaurada. Já teve um quadro de melhora, mas o Senhor é aquele que conhece a cada um de nós desde que éramos formados no ventre de nossa mãe, as pequenas células, e que o Senhor venha tocar
no sistema digestivo, que o Senhor venha tocar nos tecidos, nos órgãos e que ele venha ser completamente limpo dessa e outras possíveis enfermidades e que ele venha testemunhar da obra maravilhosa que o Senhor fez na vida dele, e que o seu nome seja glorificado através dessa cura, papai. Também intercedo pelas minhas irmãs aqui que têm alguma causa, algum pedido de oração que não citaram aqui. Que o Senhor venha tocar a cada um e cada uma, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. E assim suas famílias, se há alguém que está infectado por esse vírus, Senhor, que o Senhor venha curar, papai amado. Aqui estendo não somente os que estão assistindo, mas todo o nosso país, papai querido. Nosso país que por tanto tempo foi tão enganado, ainda é tão enganado, Senhor, ainda é tão mergulhado em confiar em seres humanos tão limitados, muitas vezes pessoas mal intencionadas. Nosso país tão sufocado, Senhor, muitas vezes pela miséria. Que o Senhor venha transformar essa nação, papai amado. Erradica, Senhor, do nosso meio esse vírus. Cura pessoas, Senhor, por todo esse país. E que, papai, na mesma proporção em que é divulgado hoje, Senhor, números de mortos e contaminados, que futuramente, Senhor, seja divulgada a tua obra, a transformação que o Senhor realizou nessa nação. Que possamos ver, Senhor, em poucos meses, em hospitais, em casas, em cada cidade, em cada bairro, em cada rua desse país, que possa se ouvir o nome do Senhor ser glorificado por curas, por livramentos, por novas oportunidades de trabalho, que haja transformação nessa nação, que haja um real avivamento, papai querido. Que as pessoas venham buscar mais ao Senhor, reconhecer que tudo que elas precisam é do Senhor e que todo esse mal que nos assola, que nos aflige nos dias de hoje, venha a ser colocado por terra e que essa nação seja referência no mundo, seja referência não apenas aqui na América, mas em toda a terra, como uma nação que buscou o Senhor e que foi transformada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, apresento nossas petições ao Senhor, peço uma semana, aliás, de paz, uma noite de sono tranquila para todos e todas nós. Agradeço, em nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Bom, queridas e queridos, Deus abençoe, que o Senhor possa ter falado do teu coração, e você que está assistindo, você é bem-vindo, você é bem-vinda a estar aqui conosco segunda-feira que vem novamente. Você que ainda assiste após a transmissão, me manda mensagem no privado, quem tem meu WhatsApp, manda mensagem, eu te incluo na transmissão ao vivo. Para quem não pode, por alguma limitação de horário, fica à vontade, assista, compartilha porque é a palavra de Deus, não porque somos nós, mas porque a palavra tem que ser divulgada, ok? Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe e até segunda-feira que vem, se assim o nosso Senhor nos permitir. Um beijo para vocês todas, tá? Tchau, tchau.